Oi, tudo bem? Esse ano de 2021 foi muito turbulento para o mundo financeiro. Eu tenho certeza que foi muito difícil para ti encontrar bons retornos financeiros nesse ano. E para 2022, será que vai continuar assim tão ruim? Meu nome é Jefferson Ehrhardt, criador do canal Finanças Direto ao Ponto, e hoje eu vou te falar um pouco sobre como que foi o cenário de 2021, quais foram os melhores investimentos desse ano que passou, e 2022, o que a gente espera que vai acontecer e quais os melhores investimentos para a gente poder fazer para 2022. Onde eu vou investir o meu dinheiro. No início do ano, pelo Boletim Focus, que é o que o mercado como um todo está imaginando, se dizia que a taxa Selic iria subir de 2% para 3,25% lá no final do ano. Mas, se tu acompanha um pouco aqui o meu canal e tu acompanha um pouco do mundo financeiro, vai perceber que a gente já está em 9,25% ao ano na taxa Selic, bem diferente do que se previa lá no início do ano. Além disso, também se imaginava que a inflação iria terminar o ano com 3,30%. Tomara que fosse isso, né? Mas se tu sabe bem, estamos em 10% de inflação nesse ano agora. Bem mais alto, né? Ou seja, as previsões estavam muito erradas do mercado. E o dólar, o que a gente pode falar? Seguiu alto, a gente imaginando que o dólar iria cair com a subida da taxa Selic, e mesmo assim ele não caiu e continua próximo dos 5,60, 5,70, um valor altíssimo, tornando tudo muito caro. E agora tu pode me perguntar, por que tudo isso aconteceu, Jefferson? A primeira coisa que eu posso te dizer aqui, que resume bem isso tudo, é que o Brasil gasta mais do que arrecada. Então ele acaba se endividando muito para poder pagar as suas contas. E já faz um bom tempo que ele tem arrecadação menor do que os seus gastos. E com isso, a sua dívida vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Como um todo, o mundo olha para o Brasil e vê que não está fazendo reformas, está gastando mais do que arrecada, não tem investimentos altos em infraestrutura e outros pontos, e pensa, por que eu vou colocar o meu dinheiro nesse país que só está se endividando mais? Será que esse país vai crescer ou vai ficar estagnado? E com isso, o mundo como um todo tira o dinheiro do país e coloca em locais mais seguros. Quando ele faz isso, o dólar fica mais alto. Diversas coisas, como um todo aqui na produção do país, são atreladas ao dólar. Então, se o dólar sobe, os custos de produção sobem e isso é repassado ao consumidor, fazendo a inflação, o IPCA, subir também. Tá, mas e como é que o Brasil continua gastando indefinidamente mais do que arrecada? Porque se tu for pensar assim, um endividado, ele não consegue ad eterno empréstimos para continuar com a sua dívida e seguir vivendo, né? Diferente de um endividado comum, uma pessoa comum, um CPF, o Brasil ele consegue rolar a sua dívida por um bom período de tempo. Ele pega dinheiro emprestado de pessoas como nós, através do Tesouro Direto, e ele paga a sua dívida. Ele tem uma dívida, cria uma nova dívida para pagar essa e assim ele vai jogando para frente. E quando ele vai criando esse dinheiro a mais, ele gera inflação porque coloca muito dinheiro na economia e também faz com que investidores no mundo como um todo olhem com maus olhos aqui o Brasil. Como o Brasil também não faz reformas, eles estão percebendo que vai ser mais difícil de o Brasil conseguir pagar essa dívida e mais difícil também de conseguir fazer investimentos para fazer o Brasil crescer. Se tu for pensar por esse lado, faz mais de uma década que o Brasil está estagnado. Outro ponto que impactou bastante a inflação aqui no Brasil, mas que não foi exclusivo aqui do nosso país, foi a subida dos combustíveis no mundo como um todo. Pois é, petróleo subiu, carvão subiu, gás natural subiu. Só que, claro, aqui no Brasil, como o dólar subiu ainda mais, ficou mais caro o combustível aqui do que no resto do mundo. Para ajudar, a energia elétrica também subiu, né? Por falta de chuvas, o Brasil teve que começar a usar termoelétricas. E claro, termoelétricas usam combustíveis fósseis. E como os combustíveis fósseis estão mais altos, ficou mais cara a energia elétrica também. Mas não aconteceu isso só aqui no Brasil. Na Europa também aconteceu e na China também. Então, o problema de energia elétrica e de combustíveis não foi uma exclusividade nossa. E o que o Brasil está fazendo para conter essa inflação? Na verdade, o que a gente está fazendo para conter a inflação é subir a taxa Selic e abaixar ela na marra. Por que acontece isso?
Porque a taxa Selic faz com que o crédito fique muito mais caro e impeça de famílias poderem parcelar as suas compras. Com o crédito mais caro, as famílias vão comprar menos, comprando menos, as empresas vão ter que baixar os preços e diminuir suas margens de lucro, fazendo com que a inflação seja achatada. Mas é na marra, porque a economia como um todo vai sofrer bastante com isso. E pensando no mercado financeiro, o que essa inflação e a subida da Selic afetaram as bolsas, por exemplo? Eu fiz um vídeo sobre isso, também vou deixar aqui em cima. Com a subida dos juros, a bolsa tende a cair. Por quê? É mais seguro tu investir numa renda fixa, que tu tem certeza do valor que tu vai receber, do que investir numa renda variável, que tu não sabe o dia de amanhã. Quando eu penso assim, essa renda fixa me dá 10%, mas será que essa renda variável vai me dar 10%? Olha, tenho dúvidas. Então, para eu investir nessa renda variável, eu não vou querer só 10%, eu vou querer 10% mais um prêmio de risco, porque pode ser que não ocorra. Para eu ter uma reserva de, mesmo que eu erre um pouco, eu ainda ganhe de investir numa renda fixa que é totalmente segura. E quando isso acontece, as pessoas começam a sair da renda variável e ir para a renda fixa. Por isso que com o aumento dos juros, a renda variável tende a cair. Claro que muito disso já aconteceu. E por causa de toda essa bagunça desse ano de 2021, toda essa turbulência, investir na renda fixa e na renda variável foi muito difícil. E quais foram os melhores investimentos de 2021? Olha, Bitcoin teve próximo de 40% de rentabilidade e o S&P 500, que é nos Estados Unidos, o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, teve algo próximo de 27% de rentabilidade. E tudo isso em dólar, é claro, né? Aqui no Brasil, se a gente pensar, a Selic estava muito baixa. Investimentos atrelados ao CDI não deram bom retorno. Os prefixados também não deram bom retorno, porque tinham valores muito mais baixos com a Selic mais baixa. E os atrelados ao IPCA, por causa de marcação ao mercado, também não renderam muito bem. Pensando no longo prazo, o valor que eles renderam nesse ano foi muito bom, porque a inflação estava alta. Se tu não é inscrito aqui ainda no canal, já te inscreve e ativa as notificações, porque aqui eu falo bastante sobre investimentos. E sai vídeo toda segunda-feira às 19 horas. Dito tudo isso, e 2022? Será que vai continuar complicado que nem foi esse ano agora de 2021? Ou vamos melhorar um pouco mais? O que tu acha? Escreve aqui embaixo para mim. No geral, o mercado está imaginando, através do Boletim Focus, que a inflação vai ficar próxima de 5% nesse ano e que a Selic vai chegar a 11,5% no final do ano. Se imagina que o PIB vai ficar próximo de zero ou algo mais estagnado e o dólar vai permanecer mais ou menos estável como está agora. Agora, que nem eu já falei antes, o Boletim Focus ele não é muito de acertar na risca. Não tem como cravar que esse vai ser o valor até o final do ano, porque essas estimativas mudam a todo momento. Nos dão uma ideia do que está se pensando hoje. Mas será que a Selic vai ser isso mesmo? Será que não vai ser mais alta ainda? Ou será que a inflação não vai ser mais alta também? Uma coisa que é muito certa é que esse ano nós temos as eleições presidenciais. E com isso vai ter uma turbulência muito grande no mercado financeiro esse ano. Pode se preparar. Pesquisas eleitorais, fake news, notícias escandalosas, tudo isso vai fazer com que o mercado financeiro oscile bastante esse ano. Pode escrever, depois tu vai te lembrar de mim. E independente de quem ganha as eleições, se vai ser o Bolsonaro, o Lula ou uma terceira via, o mercado vai oscilar bastante. Então por isso, onde que eu vou investir o meu dinheiro nesse ano de 2022? Primeira coisa que eu preciso te dizer é, se tu não tem reserva de emergência feita ainda, construa a tua reserva de emergência. Eu mesmo já tive que usar uma parte da minha reserva de emergência agora no final do ano. Segundo ponto é, cria a tua reserva de oportunidade. Com uma taxa Selic tão alta assim, vale a pena tu deixar dinheiro em reserva de oportunidade, em liquidez diária, até tu ter certeza do que fazer. Porque como a turbulência desse ano será alta, ou eu imagino que será alta, é difícil tu travar o investimento nesse momento. Agora, em relação aos pré-fixados, é difícil também tu cravar num pré-fixado e manter esse valor fixo, porque e se a Selic for mais alta? E se as eleições mudarem muita coisa e acabarem subindo muito a taxa Selic acima desses 11,5%? Tu já está com o teu investimento travado. E em relação a investimentos de IPCA, eles são bons independente do momento, porque eles te protegem para o longo prazo, sempre te dando juros reais. Se não tivessem as eleições, eu até diria que os pré-fixados seriam um bom investimento, porque não se imagina que a inflação seja muito alta.
mas com as eleições por aí e com essa turbulência toda para esse ano, não acho tão indicado. Seria melhor tu pensar em pré-fixados depois das eleições ou em alguma oportunidade. Fundos imobiliários e ações, com essa instabilidade desse ano, se esperam que possam até cair um pouco mais. Ainda é arriscado investir na renda variável, mas é possível sim encontrar oportunidades nesses investimentos. O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Eu tenho fundos imobiliários e ações e os dividendos que eu vou ganhando na renda variável, eu vou reinvestir aos poucos, porque eu não sei quando que vai chegar no fundo do poço. Muito dessas empresas e fundos imobiliários já estão com preço bem atrativo. Mas vou investir meus novos aportes em ações e fundos imobiliários? Por enquanto, acredito que não. Grande parte dos meus novos aportes eu vou deixar em reserva de oportunidade, que nem eu comentei aqui com vocês. Porque vão ter janelas importantes que a gente pode talvez conseguir títulos de renda fixa com retornos mais atrativos ou mesmo ações e fundos imobiliários. Outra parte do meu capital eu vou investir no exterior. Eu tenho investimentos no exterior também e dolarizar a carteira sempre é importante. E uma parte pequena, como sempre, eu vou investir no longo prazo, em títulos atrelados ao IPCA. Como eu falei, são sempre ótimos investimentos e eu já falei bastante sobre isso. Vou deixar aqui em cima um vídeo sobre as 7 qualidades do Tesouro IPCA+, para tu entender a importância de se investir em títulos atrelados à inflação. Se tu tiver alguma dúvida, sugestão, comentário, escreve aqui embaixo para mim, que eu vou adorar ler e responder todo mundo. Tá certo? Muito obrigado e tchau, tchau!